E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo aí, nós vamos entrar a fundo, né, no novo circo, no novo teatro que estão fazendo, né, sobre a imigração. E esse realmente, o roteirista, foi bem criativo e, principalmente, né, máscaras vão cair. Quer dizer, a gente já sabia, né? Porque agora nós temos o quê? Além da primeira-ministra, né? Que faz careta, fala muito e não faz nada, que é uma excelente atriz. Nós temos agora na Itália presidente e os barques. Presidente e os barques, minha gente. Vou provar para vocês nesse vídeo, né? Nós vamos explorar a fundo. Então fiquem até o final, prestem atenção e principalmente leiam a descrição. Eu vou deixar muitas informações ali, tá bom? Mas antes, quero agradecer muito aos membros do canal, vocês são os nossos patrocinadores. Esse canal não aceita patrocínio de ninguém, somente dos membros. Então, meu muito obrigado pela força, por todo o suporte. Como forma de agradecimento, nós temos o nosso Discord é aberto a todos, porém, a área fechada do Europando você só consegue acessar sendo membro aqui no YouTube. Nós temos também, que é muito importante, lista de planejamento, assistam, tá? Eu sempre deixo na descrição e no primeiro comentário. Também quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like. Se você comenta e dá like e ainda não é inscrito no canal, aperta aí no inscrever, que vai ajudar o canal a aparecer para mais pessoas, né? E nós vamos ajudar muita gente a sair da fantasia, porque tem muita gente que vai na fantasia, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu até respirar fundo aqui, porque realmente esse teatro está sendo sensacional, né? Para quem não sabe, o governo fez uma proposta, né? Eu vou explicar aqui para vocês. Vou dar um resumo da proposta, tá? O governo da Giorgia Meloni, né? Que é na campanha, falou um monte, né? Eu vou acabar com a imigração ilegal. Acabou comigo no governo. Acabou essa brincadeira aí. Italiano primeiro, né? Blá, 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 blá. Mas foi um blá, 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 né? Quem viu, né? Eu votei nela. Porque a proposta dela, né? Era a proposta dela ou a maluquice do outro lado. Bom, falei, bom, tem que votar em alguém, né? Votei nela. Mas, infelizmente, né? Então, a dona Giorgia, né? Incluiu um novo pacote de segurança de incentivo financeiro. A loucura, né? O bônus seria pago somente após a confirmação que o imigrante realmente deixou a Itália. Veja bem o que eu vou falar aqui para vocês. Ilegal. Não estamos falando do imigrante, que está lá, estou esperando meu permesso soggiorno, está demorando. Estou esperando uma autorização lá na Questura, os caras estão enrolando. Aí eu não consigo. Não, 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 não. Nós estamos falando de ilegal. Beleza? Então tá bom. Aí estão circulando notícias, né? Que seria mais ou menos 615 euros por caso. Beleza. E o orçamento inicial para toda essa maluquice aí? 246 mil euros em 2016, com aumento para 492 mil euros em 2027 e 2028. A medida já passou no Senado, né? E aguarda aprovação final na Câmara. Ok? Legal. Por que está criando polêmica? Porque diversas entidades jurídicas, né, e oposição sempre vai criticar, beleza, estão criticando a proposta. Associações de advogados,
afirma que o bônus compromete a independência da profissão e cria conflito de interesse. Tá certo? Isso aí é óbvio, né? Os magistrados alertam que isso pode transformar o direito de defesa no balcão do negócio migratório. Também acho que tá certo, né? O líder de partido aí chamou medida de recompensa estilo faroeste. Se fosse uma medida, se fosse recompensa para a polícia, cada ilegal que tu pegar, tu ganha um bônus, estava certo, mas não para advogado, né? E o pacote também prevê cortar o apoio jurídico estatal para imigrantes que queiram contestar as deportações, né? Assim, todo mundo é igual perante a lei, né? Até ilegal. Então, complicado, né? Aí o contexto político. A proposta faz parte de um conjunto maior de políticas do governo da Meloni, né, para endurecer o controle migratório. Não resolveu nada do que ela fez, do que ela falou, aconteceu. Nada, só falou. Lampedusa continua invasão todo dia. Beleza? Aquele bloqueio que ela falou que não fez nada, tá? E aumentar as repatriações, alinhado com o discurso de segurança e redução de imigração irregular. Gente, só discurso, só falácia, só. Beleza? Então, se você tá aí batendo palma para Meloni, achando que ela tá fazendo alguma coisa, então você não entendeu ainda que você tá assistindo um teatrinho, porque tá fazendo nada. Inclusive, a própria Meloni está saindo aos quatro ventos, garganteando que a Itália precisa de mais imigrantes, né? Aí eles botam no ar como se fosse aqueles imigrantes altamente qualificados. Todo país precisa de imigrante qualificado. Imigrante qualificado. Imigrante qualificado não entra em programa social do governo e não precisa. Imigrante qualificado, ele vem para contribuir, ele tem qualificações. Tá bom? Então tá bom. Aí, nós vamos agora pro tema do vídeo, que é Presidente e os Barques, né? Que essa lei aí da Meloni, que essa proposta da Meloni é maluca? É maluca. Como que tu pode chegar para um advogado e falar assim, cara, eu vou te pagar, né? A outra parte, vou te pagar para você convencer o teu cliente a fazer o que eu quero. Isso não pode, realmente é a lei maluca, tá? Mas é uma lei menos maluca, apesar de que é a lei maluca, proposta maluca, né? Do que o decreto maluco dos ministros e os barques embasado em fantasia, né? Que naquela sexta-feira da vergonha, né? Foi os ministros e os barques lá regurgitaram um monte de mentira, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: aonde estava essa turma que está aí agora querendo defender ilegal, invasor, ok? Onde estava o senhor presidente da Itália, né? Para defender os italianos de sangue quando os ministros e os barques naquela sexta-feira falaram o que falaram? Se escondeu. Deu desculpinha, se escondeu embaixo da saia. Aonde estava a Meloni? Se escondeu. Aonde estava o Salvini? Nem apareceu. Ah, putz, bem nesse dia eu tinha que... Ih, não vai dar para ir. Monte de pipipi, popopó, pipipi, popopó. Beleza? Então, é presidente e os barques. Não tem desculpa. Porque foram mexer nos coitadinhos dos e os barques. Ah, ele ficou... Ah, o herói do e os barques. Né? Que vergonha. E, mais vergonha ainda, foi que o presidente e os barques, depois que os ministros e os barques, né, regurgitaram aquele decreto, veio no Brasil.
falou um monte de abobrinha e nada. Eu entendo, claro, que o funcionalismo público, funcionário de consulado, todo, gente, eles não podem, eles têm que fazer o trabalho deles, eles não podem, né? Mas ninguém foi lá e deu uma dedada no cara, entendeu? Então é presidente e os Barques. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que vocês prestem bem atenção nessa parte. Essas medidas ridículas que a Meloni está tomando é tudo um teatro. Por quê? Porque quem vocês acham que impede os ilegais, invasores, criminosos, com várias passagens pela polícia, de serem expulsos da Itália? Como que vocês acham que eles são presos e não são expulsos? Quer saber? O judiciário protege eles, tá bom? Eles são pegos fazendo de tudo, atacando policial, é tudo, atacando mulher, idoso, tudo, tá? Chega lá e fala assim, olha, seu juiz, eu não posso ir embora, eu não vou lá fazer exame de saúde. Aí o juiz, ai, poxa, ele é um coitado, não vai embora não. Pode soltar que foi um erro isolado. Não são todos os juízes. Mas tem o judiciário, infelizmente, está usando toda a força da lei para proteger os Barques. Entendeu? E aí entra, que eu quero que vocês reflitam, né? A questão que passou do plebiscito. Vejam como o plano e os Barques, a agenda que está por trás de tudo isso, consegue facilmente manipular o eleitorado. É muito fácil. Porque eles passaram o sim. O governo botou lá, ai, que pena, não vai dar para fazer sem um plebiscito, né? E também era bom nem dar, porque senão não vai dizer que a gente passou isso na calada da noite. Vamos deixar o povo votar? Vamos, né? Aí você foi lá, votou não. Que bom, né? Se você votou não pelos motivos certos, o voto é seu. Agora, se você votou não para dizer eu vou dar o troco na Meloni, eu vou dar o troco nesse governo que deixou passar o decreto da vergonha, fez exatamente o que eles estavam planejando. É a psicologia reversa, pura e simples. E você foi lá e fez exatamente o que eles fizeram, o que eles queriam. Porque agora, meu amigo, você deu carta branca para o magistrado, tá? Fazer o que ele quiser. E aí eu falo para vocês, todos são iguais perante a lei. Você votou não, você falou, é todo mundo, menos o magistrado. O magistrado, eu não quero que seja God. Então agora você está contribuindo para, aos pouquinhos, a Itália ter uma ferramenta para literalmente fazer o que quiser. E aí eu entendo que muita gente, como a gente já teve aqui, a gente já fez no canal, vai falar assim para mim, André, mas o judiciário é quem dá a cidadania aí, ó, cidadania italiana e o sangue é um direito originário. Os próprios magistrados já explicaram, o judiciário não te dá nada, ele só reconhece o que você já tem, é o trabalho deles. Se você votou não por esses motivos, sabe o que você fez? Você é aquele cara que o teu candidato deu um carrinho de brita para você, aí depois fica provado que ele roubou a cidade, aí você é aquele cara que dá entrevista e fala assim, rouba mais faz. Ele roubou 1 milhão, mas me deu um carrinho de brita aqui. Aí eu apoio ele. Entendeu? Você vai ser aquele cara assim, eu gosto do meu candidato porque ele me dá o Bolsa Cidadania.
Eu ganhei uma coisa que já era minha no judiciário, deixa o judiciário fazer o que quiser. Deixa o cara ter um monte de crime nas costas e ele tem que continuar julgando mesmo. Entendeu como é que é o negócio? Deixa o cara ser pego aí num rolo que ele era procurador da República. Ele fala, procurador não dá mais, vou ser juiz amanhã e vice-versa. Vocês estão entendendo qual era o rolo? Então, gente, quando acontece essas coisas, vocês têm que enxergar além do que eles colocam na tua frente. Não, olha aqui, ó, é governo, votou sim, você é do governo. Votou não, você dá o desconto, vai lá no governo. Diz não para Giorgia Meloni que você vai dar um recado para ela. Ô, gente. Poxa, é fácil, hein? Então é isso, pessoal. Presidente e os Barks. Aí, ó. Presidente e os Barks. Nós temos agora primeira-ministra, atriz de Hollywood, ministros e os Barks, presidente e os Barks. Ó, Itália tá indo bem. Bem pro buraco. Não pensem que no Brasil já não começou também, porque tá chegando e os barcos no Brasil, só que no Brasil é mais moderno, né? E os planes, nós estamos pagando para chegar de avião. Nós vamos falar disso aí. Tá bom? Um abraço, partiu e eu fui. Tchau.